Amorim, eu estou aqui com Marcel Dantas, graduando em História na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e eu quero saber dele qual a influência do Estado sobre a sociedade nos dias de hoje. Olá, Priscila, tudo bem? Para a gente falar sobre a influência do Estado sobre a população hoje, é legal a gente definir qual tipo de democracia que hoje o Brasil tem adotado, né? A democracia teve a sua origem na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, e ela tinha algo que a gente não tem no Brasil hoje, porque ela era uma democracia direta, onde as pessoas, mesmo a população, se reunia para decidir o que seria feito em respeito àquele povo, né? Essa reunião se chamava Eclésia, acontecia de tempos em tempos, e toda a população, era uma reunião aberta, poderia votar a respeito das decisões que seriam tomadas naquele estado. E hoje aqui no Brasil, o nosso tipo de democracia é uma democracia indireta, onde o povo não escolhe as decisões, mas sim escolhe as pessoas que vão representá-las para em si tomar as decisões. Por isso que a gente fala que a democracia hoje brasileira é uma democracia indireta, né? E por isso que tem as eleições, né? Para a gente escolher os nossos representantes no poder legislativo e no poder executivo. O legislativo escolhe as leis e o executivo executa essas leis juntamente com o judiciário, que é o terceiro poder, que faz com que essas leis sejam exercidas de uma maneira correta e eficaz. Bem, Priscila, isso é toda a teoria da democracia indireta, né? Mas é o que a gente não vê hoje no Brasil. Porque no Brasil hoje a gente escolhe os nossos representantes, mas acontece algo inverso. Não são os representantes que acabam fazendo aquilo que a população anseia, mas eles acabam fazendo os seus próprios anseios e esquecem, muitas das vezes, ou quem sabe na maioria das vezes, da opinião pública, tomando decisões que sempre vão de contrário à opinião pública. A gente tem aí acontecendo o julgamento do Mensalão, que é um exemplo bem grande, né, a respeito disso. No próprio julgamento, a gente às vezes acha que o judiciário, né, está tomando decisões que não são a correta ou a que a população queria que fosse tomada, né? E eles mesmos estão se degladiando lá, como o Lewandowski e o Barbosa lá, às vezes divergindo de opinião, e parece que o Barbosa está do lado da população e o Lewandowski do lado das altas classes, né? E aí é um outro assunto que eu queria abordar para a gente ver qual é a influência que o Estado, então, sim, tem sobre a sociedade. Porque hoje no Brasil nós temos um Estado bastante inchado, a máquina pública é muito grande e tem que se manter e gastar muito dinheiro para mantê-la funcionando, né? Vários cargos públicos, muitos deles, talvez a maioria comissionados, que são pessoas indicadas da confiança daquele poder executivo ou poder legislativo, também o judiciário, e tudo isso custa dinheiro. E o povo não tem o que fazer a respeito disso depois que ela escolheu o seu representante, né? Na verdade tem, mas não faz. A gente tem uma sociedade brasileira hoje que é controlada pelo Estado para não ter essa reação da sociedade. Então, qual é a primeira coisa que o Estado faz para a sociedade não reagir contra as decisões que ela toma? O Estado, ele restringe a educação da população. Por isso que hoje, você olha no Brasil, o Brasil é a 6ª economia no mundo, mas se você for olhar, o índice de educação básica está entre os piores. E não é de interesse dos políticos fazer com que essa educação melhore. Talvez ele fale isso na televisão ou fale isso nas campanhas políticas, mas não é. Porque é dessa forma que ele vai manter o controle sobre a população. Uma população que não tem uma educação básica, séria e avançada, acaba não sendo mais facilmente controlada. E é isso que acontece. Então ele usa a mídia ao seu favor, falando que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, ou na eleição, nas campanhas, fala que vai fazer, mas nunca faz. Ele sempre mexe com
com a esperança do povo. E por não ser uma sociedade organizada, uma sociedade na qual vai ter aquela volta, né, aquela cobrança em si, o povo acaba sendo facilmente controlado, porque não é educado e também não tem condições de se manter. Então ele sempre fica naquela esperança de que o Estado pode oferecer algo a eles. Mas na verdade é o povo que oferece tudo ao Estado. E qual a diferença assim, que você classifica entre o que é poder e o que é controle? Se tem uma diferença entre os dois e o que tem? Boa pergunta. O controle é feito para que o poder seja mantido. Então a gente vê, como eu já falei, a educação ela tem que ser mantida no nível baixo, para que as pessoas não se libertem e não reparem que estão sendo controladas. Né? Isso Marx já falou na teoria da alienação. E dessa forma, o governo consegue tomar as decisões e fazer parecer que elas são a favor da população, mas na verdade é a favor do próprio governo. Hoje a gente tem uma democracia no Brasil que governa para as pessoas de altas classes, como eu já falei. Então o interessante para o governo é fazer com que essas altas classes fiquem bem privilegiadas. Já o povo, que a gente fala que é a base da pirâmide, só tem que somente ser controlada. Aí como é que o povo controla hoje? Como é que o governo controla esse povo? Com Bolsa Família, que é uma miséria, R$20 por pessoa, isso não é nada. E algumas outras ações, constrói uma escola, asfaltam uma rua, que parecem que eles estão fazendo um favor para o povo, mas não é. Eles ganham para isso, e o dinheiro que estão fazendo isso é o dinheiro do próprio povo. Na verdade, o governante e o legislativo, eles têm que ser funcionários do povo, né? Não fazer nada como se fosse em favor, mas sim por obrigação, porque eles ganham muito para isso. Tá aí, Marcel Dantas, muito obrigada pela ajuda, pelo, vamos dizer assim, conhecimento a mais que está nos dando aí nesse dia. Para a nossa turma de pedagogia, obrigada pela participação.